Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a essa gravação. Bom, nessa gravação nós daremos continuidade às aulas assíncronas que nós estávamos fazendo nesse período de recesso. Nesta aula nós trataremos o conteúdo da seção 10.2 do livro. Bom? Bom, antes de começar propriamente a aula, eu queria pedir um pouquinho de paciência para vocês. Se a aula não ficar das melhores, eu estou me sentindo um pouco gripado, mas mesmo assim, firmei compromisso com vocês, né, para fazer isso. Então, vou fazer, mas vocês sabem, né, quando a gente está meio gripado, a gente fica um pouco mais lento e tal. Mas nada disso vai impedir, acredito, a compreensão da aula. Bom, vamos dar início então. Talvez o título dessa aula vai ficar um pouco confuso no início, porque eu vou fazer uma introdução um pouco maior do que aquela que o livro faz, mas eu coloquei esse nome para vocês já saberem que é a seção 10.2, lembrando que então, após essa aula, após assistir essa gravação, vocês já podem estar fazendo os exercícios dessa sessão, certo? Lembrando sempre fazer o máximo de exercício possível. Muito bem, vamos nos lembrar o que a gente viu nas aulas passadas. Então, na aula passada, nós estudamos curvas parametrizadas. O que é uma curva parametrizada? Basicamente, é o conjunto dos pontos x e y, de modo que x é igual a um f de t e y é igual a um g de t, certo? E t está variando dentro do intervalo i. Aí você vai lá e consegue construir a tua curva. Digamos que a tua curva é isso aqui. O conjunto de todos os pontos te dá essa curva, tá bom? Bom, só que daí vocês viram também na aula passada que construir uma curva não é uma tarefa fácil, uma tarefa um pouco árdua. Então, qual é o nosso primeiro objetivo dessa aula? É criar ferramentas para conseguir esboçar uma curva, tá bom? Bom, aí você também deve se lembrar do cálculo 1, que no cálculo 1 você aprendeu um roteiro para estar esboçando o gráfico de uma curva. Inclusive, eu até costumo dizer que antes do cálculo 1, o que você faz quando você está dizendo que está esboçando uma curva, você está se enganando. Porque não tem como saber até então se é bem daquele jeito, certo? Mas as ferramentas de cálculo 1 te dão uma noção melhor de como esboçar o gráfico de uma função. Quais são essas ferramentas? Bom, lembrando, né? No cálculo 1, então eu vou colocar agora aqui, cálculo 1. No cálculo 1, nós trabalhamos com o gráfico de uma função f de x com x pertencente ao intervalo, vou chamar ele de j. Por exemplo, digamos que esse aqui é o meu gráfico, certo? Lembrando que essa verde aqui acima não pode ser gráfico. Por quê? Ó, o mesmo x tem dois valores. Ou não pode ser então não pode ser uma função do tipo y igual a um f de x. E também não pode ser uma função do tipo x é igual a um g de y por causa daqui, ó. Esse mesmo y vai para 2 pontos, tá bom? Muito bem. Agora voltando, no cálculo 1 nós trabalhamos com gráfico de funções. Quais são as ferramentas principais que nós vemos lá para calcular o gráfico, né? Por exemplo, crescimento. Se a derivada da minha função é maior do que zero em um intervalo, digamos, j0, então eu vou ter que a minha função cresce. Isso é, ela tem um movimento assim. Se a derivada primeira é menor do que zero, ela cresce em j. Então, por exemplo, neste pedaço aqui, ó, eu tenho derivada positiva. Se a derivada é negativa, então a f decresce.
Ou seja, tem uma coisa assim. Então, seria assim, certo? No J0, tá bom? Outra coisa que a gente viu é concavidade. O que me diz a concavidade? Se a derivada segunda é... Aqui, quando eu falo em J, eu quero dizer para x pertencente a j, certo? Para todo x pertencente a j. Se a derivada segunda é maior do que zero, para todo x no j0, isso implica que a concavidade é para cima. Ou seja, é um pedaço de uma, entre aspas, é como se fosse um pedaço de uma parábola x ao quadrado, y igual a x ao quadrado. Quando a derivada segunda é menor do que zero, é quando no x0 pertencente a zero, eu tenho concavidade para baixo, ou seja, um pedaço de uma coisa assim, tá bom? Então, isso eu faço com gráfico de função. É a coisa principal para gráfico de função. Aí você olha e fala, bom, mas agora eu estou com curva. Curvas eu não tenho isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar no começo dessa aula para vocês uma técnica que é o seguinte. Quando é que, dado um ponto da curva, eu consigo uma vizinhança desse ponto, de modo que essa vizinhança é o gráfico de uma função. Nesse caso aqui, ó. Aqui, ó, lembra? Esse aqui não podia ser gráfico de função, mas aqui, ó, é o gráfico de uma função, certo? Nesse ponto, nessa vizinhança aqui, uma função y igual a um f de x, e aqui nessa vizinhança, ele é uma função x igual a um g de y, tá bom? Nós vamos ver, então, esses dois casos. Quando é que eu tenho isso? Eu poderia até demonstrar esse teorema, não é difícil, mas eu optei por não demonstrar para a gente ir mais rápido, porque eu tenho muita coisa que eu quero falar na aula de hoje. Então, é o seguinte, eu vou considerar uma curva gama. Lembrando que a curva, ou ela é escrita dessa maneira aqui, ou eu vejo ela como sendo uma função do intervalo em R2, tá bom? Certo? Porque você lembra que essa função, o que ela faz? Ela pega o parâmetro t e o leva em pares f de t, g de t, tá bom? E daí a curva é o conjunto de todos esses pares f de t, g de t, tá bom? Muito bem, qual que é o teorema? Então, começamos a aula de hoje. Nós começamos com um teorema que vai nos ensinar quando é que uma curva é o gráfico de uma função num pedacinho, certo? O que eu faço é o seguinte, sejam i intervalo, depois eu vou pegar i gama, uma função que vai de i em R2, que pega um t e o leva em f de t, g de t. Uma curva. Aí, o que eu vou fazer? Seguinte, dado um t0 pertencente a esse intervalo i, temos o seguinte, temos dois pontos. Primeiro, A. Deixa só eu acrescentar mais uma hipótese aqui, só para ficar mais direto. Uma curva tal que tanto a função derivada da f quanto a da g são contínuas. Isso aqui é importante. Pronto. Agora, dado um t0 em i, eu vou ter o seguinte. Se a derivada da função coordenada na primeira entrada, ou seja, na coordenada x, é diferente de zero, então eu vou conseguir uma função, existem
São várias coisas que vão existir. Primeiro, vai existir um intervalo J, intervalo, tal que o J ele vai conter o F do T0. Certo? Vírgula. Depois vai existe um intervalo J, tal que esse cara está aqui. Existe uma função F zona que vai do J em R. E uma função que vai do J em R. Tal que, então, se a derivada da primeira entrada for diferente de zero, vai ter uma função tal que o gráfico dessa função, vou denotar assim o gráfico dessa função, GRF, o gráfico dessa função coincide com a curva em uma vizinhança do F de T0, G de T0. Então, é isso aqui, ó. Eu tenho aqui o meu ponto, que satisfaz isso. Aí eu vou ter uma vizinhança, onde essa vizinhança, ó, esse em preto aqui é o gráfico da função. Onde está aquele intervalo J que eu falei? Aquele intervalo J está aqui, ó. Aqui está o intervalo J, tá bom? Bom, mas o que significa isso? Vou escrever agora o que significa em linguagem matemática coincidir numa vizinhança. Isto é, eu vou ter que o F aplicado, a F zona aplicado em X, mas quem é X na curva? É o Fzinho de T. Esse cara é igual a G de T para todo T pertencente a um intervalo que eu vou chamar I0. Esse zero é um intervalo contido em I e contendo T0. Então, isto é, existe I0 contido em I, tal que o T0 pertence ao I0 e isso aqui acontece. Pronto. Isso aqui é o que a gente quer. Então, nessa vizinhança, eu sou o gráfico de uma função. E desta maneira, tudo que eu conheço de função, eu posso aplicar para a minha curva. Ou seja, eu consigo saber o crescimento da minha curva a partir da derivada primeira da F maiúscula. Eu consigo saber a concavidade a partir da derivada segunda da minha F maiúscula. Esse daqui é quando isso aqui acontece. Agora vamos no outro. Quando o gráfico, é que nem eu falei, dessa outra maneira aqui. É um gráfico de x igual a um g de y. Nesse caso, então, vai ser bem parecido. Então, eu vou copiar o item B. No item B, não é a derivada da f, mas sim a derivada da g. Se a derivada da g é diferente de zero, então existe um intervalo tal que... aqui eu tinha colocado errado. Aqui, ó, consequência da gripe. Esse cara aqui pertence ao J, lembra? Porque o x está variando aqui e o y estará variando aonde? O y está variando... O y estará variando... Deixa eu apagar essa parte aqui. O y estará variando aqui nesse... Aqui, ó. Certo? Certo? Bom, então, o J é esse cara aqui, então, é o F de T pertencente a J. Certo? A mesma coisa no outro. Aqui é J.
Só que agora, aqui não é a F, é a G, certo? Porque agora nesse eu vou estar variando no eixo Y. É um gráfico em Y. Então, eu vou mudar aqui o nome da minha função, em vez de chamar de F zona, eu vou chamar de G zona. O gráfico da G zona coincide com a curva e uma vizinhança desse cara. Isto é, vai existir um intervalo, tal que o T0 está nesse intervalo, e agora aqui é o contrário. Tudo ao contrário. A G zona aplicada nesse é igual a F. Tá bom? Muito bem. Então, eu tenho isso daqui como um resultado para recuperar tudo aquilo que a gente sabe sobre gráfico. E daí eu vou conseguir calcular, saber quando cresce, quando decresce, quando a concavidade é para cima, quando a concavidade é para baixo. Mas vem cá, esse teorema aqui que eu mostrei para vocês, ele diz que existe essa F-zona. Ele fala quem é ela? Não. Só diz que existe. E aí, eu vou ter que encontrar essa F-zona? Não. Agora eu vou mostrar para vocês como descobrir a derivada da F-zona sem precisar saber quem é a F-zona. O que eu vou fazer? Agora vamos lá, observação. Eu vou considerar que eu esteja no caso 1, certo? Então, considere tudo que está no caso primeiro, no caso do item A. O item A, válido. O que eu quero fazer? Eu quero encontrar quem é a derivada da F-zona, certo? O que eu quero fazer? Eu quero encontrar quem é a F' de X. Como eu vou fazer para calcular a F' de X? Eu tenho que usar o que eu sei. O que eu sei? Neste caso, temos... O que eu vou saber nesse caso? Eu sei que a F-zona da F'zinha de T é igual a G de T para todo T pertencente ao I0. É isso que eu sei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa igualdade. Dos dois lados, eu derivo em T. Derivando em T esse primeiro lado aqui, o que eu vou ter? Bom, pela regra da cadeia, eu tenho F' da F de T vezes F' de T. E do outro lado, eu tenho a G' de T. A todo T pertencente ao I0. Quem que eu quero? Eu quero a F', não é? Então, eu venho aqui, ó, e calculo a F'. Quem vai ser a F'? A F'zão linha de F vai ser igual a G' de T sobre a F' de T. Em outras palavras, se eu lembrar aqui, lembrando que o meu X é igual a F de T e o meu Y é igual a G de T, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha F' de F de T, eu vou mudar isso. Eu vou escrever F' de X. F' de X, porque X é F de T. F' de X, só para ficar igual ao do livro, tá? Eu, Renan, gosto de parar aqui, mas para ficar igual ao do livro. Para depois vocês não falar, professor, fez diferente do livro, fez errado. Não, é a mesma coisa, só é numa linguagem diferente. Bom, aí a de cima é dy por dt, né? O G é o y, então a derivada da G é a derivada do y. E a de baixo é dx dt. Tá bom? Muito bem. Mais uma coisa que eu tenho que lembrar. Mais uma coisa que eu vou lembrar. Mais ainda. Lembra que eu tenho que a F da F de T é igual a G de T. Em outras palavras, isso quer dizer que eu tenho a F de X igual a Y. Usando a anotação acima. Logo,
Esse de cima aqui, ó, é a derivada do y em relação a x. Então, eu tenho que dy dx é igual a dy dt sobre dx dt. Pronto. Isso aqui acontece. Lógico que é apenas para os t's pertencentes ao i0. Pronto. Então, olha só que legal. Desta maneira, eu consigo calcular a derivada da minha f-zona sem precisar saber quem é a f-zona. Eu não sei quem é a gzinha, eu não sei quem é a fzinha, então eu sei calcular a derivada da gzinha, sei calcular a derivada da fzinha. Então eu uso essa fórmula e de graça eu aprendo como calcular a derivada da fzona. Essa aqui é a observação A, porque ela está relacionada com o item A do teorema acima. Agora, a observação B é a mesma coisa. Se eu considero agora satisfeita as hipóteses de B, considere o item B válido. Mesma conta, igualzinho, tá? Então eu vou deixar de tarefa para vocês. Se eu considerar o item B válido, o que, que eu vou ter? Da mesma maneira, temos, então, que o D, agora é uma função x igual a um g de y, certo? Então, eu quero calcular a derivada do g, nesse caso do item B. Então, eu vou ter que dx por dy vai ser dx por dt sobre dy por dt, tá bom? Ou, se você preferir, você tem que a g', essa é a maneira mais correta, que eu, Renan, prefiro. G' aplicado no g de t é igual a f' de t sobre g' de t, tá bom? Muito bem, então dessa maneira você consegue calcular a primeira derivada. E sabendo a primeira derivada, eu consigo calcular o crescimento. Mais ainda, eu consigo determinar as retas tangentes, porque a primeira derivada é a reta tangente. É o coeficiente angular da reta tangente, certo? Então, eu vou conseguir calcular o coeficiente angular da reta tangente. Então, eu posso ainda aqui destacar o seguinte, ó, deste modo. Quem vai ser o coeficiente angular no item A da minha reta tangente? O coeficiente angular da reta tangente à curva em ponto f de t0, g de t0, é esse cara que a gente calculou acima. É o f' do f do t0, que é essa bexiga, esse coisa ali. Eu vou escrever aqui. O coeficiente angular é o G' aplicado no T0 sobre o F' aplicado no T0. Portanto, a reta tangente à curva nesse ponto F de T0, G de T0, essa curva é definida pela seguinte equação. Pela equação y menos g de t0 igual coeficiente angular g' de t0 sobre f' de t0 vezes x menos x0. A mesma coisa eu posso fazer no item B. No item B eu vou ter que... Tô colocando direto o item B porque é a mesma coisa do item A. Mais ainda... a reta tangente à curva no ponto f de t0, g de t0 é o quê?
mesmo. Agora, o gráfico é um gráfico do tipo x igual a g de y. Então, a reta vai ser x menos g de t0 igual, aqui eu coloco o coeficiente angular, que é o contrário, né? Então, vai ser f' de t0 sobre g' de t0, tudo isso vezes y menos o meu g de t0. Aqui eu coloquei errado, né? É x menos, aqui é a consequência da gripe, g de t0, certo? Aqui, ó, nesse de cima eu coloquei x0 por um vício, porque geralmente a gente chama esse número de x0 e de y0, mas eu não usei essa nomenclatura, então eu vou colocar aqui com o que eu usei, tá bom? Para não ter dúvida, certo? Aquela história que sempre dizem, né? A gente evita aumentar a quantidade de nomenclatura para não confundir vocês. Tudo bem? Então, dessa maneira, a gente aprendeu como estudar o crescimento de uma curva e como definir ou considerar a reta tangente à curva. Agora fica uma pergunta para vocês. Pergunta: e a concavidade? Como que eu vou fazer com a concavidade? Ó, acabou esse trecho aqui, então vou colocar aqui uma retinha só para saber. E a concavidade, o que eu vou fazer? Bom, vamos de novo lá nos casos 1 e 2. No caso A e B. Considerando o item A do teorema, o que a gente vai querer? Queremos estudar o sinal da minha função derivada segunda da f zona, da f maiúscula, certo? Então, agora eu vou querer calcular a derivada segunda, ou, só para ficar bem certo com a notação, né? Quem é x nesse caso? O x é um fzinho de t, então é a derivada segunda em um fzinho de t, tudo bem? É isso que nós estamos interessados, em calcular essa derivada segunda. Agora, como que eu vou fazer para calcular essa derivada segunda? Bom, eu vou aqui já na equação que eu já comecei. Pego essa equação aqui, ó. Lembrando que isso aqui acontece. O que eu vou fazer? Eu vou derivar essa equação. Vou derivar dos dois lados. Então, regra do produto aqui nesse primeiro lado, no lado da esquerda. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais copia o primeiro, derivada do segundo. Então, a derivada do primeiro tem uma regra da cadeia. Então, vai ter um f, duas linhas aplicado no f de t. Lógico, aqui tem mais uma condição que eu não vou estar explorando, que é quando é que a f zona é duas vezes derivável. Também vou precisar, lógico, a fzinha e a gzinha sejam duas vezes deriváveis, para poder fazer essas derivadas, tá? Eu estou aqui considerando o mundo mais perfeito possível. Então, pela regra da cadeia, vai sair derivada do de fora vezes a derivada do de dentro, vezes o segundo, por causa da regra do produto. Mas copia o primeiro e coloca a derivada do segundo. E do outro lado, eu vou fazer a derivada segunda do g. Pronto, eu tenho isso. Lembrando, eu quero calcular a derivada segunda da f. Então, aqui já está feito. Basta eu isolar esses caras. Então, a derivada segunda da f de t vezes f' vezes f' vai dar f' de t ao quadrado. Esse termo aqui eu passo para o outro lado. Então, eu vou ter g duas linhas de t
menos F' de T, F'zinha do F de T, vezes a F duas linhas de T. Certo? Então, isso implica agora, então, que eu vou ter a F duas linhas aplicado no F de T vai ser igual a G duas linhas de T menos a F' da F de T vezes a F duas linhas de T, tudo isso dividido por F' de T elevado ao quadrado, tá bom? Como se eu estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau. Agora eu tenho esse termo aqui que é ruim, a derivada da F'. Mas esse termo eu já calculei ele acima. Vocês devem lembrar quem é ele. Esse termo, a derivada dele vai ser a G' de T sobre a F' de T, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar em cima e baixo por F' de T. Então, eu vou ter que a F duas linhas da F de T vai ser igual a, multiplicando aqui, distributiva, né? G duas linhas de T vezes F' de T menos G' de T vezes F duas linhas de T. Tudo isso aqui dividido por F' de T vezes F' de T ao quadrado vezes F' de T. Vai dar F' de T elevado ao cubo. Pronto. É esse cara aqui. Se você quiser ficar com isso parecido com o do livro, você pode ver que isso daqui é a mesma coisa do que o quê? Bom, lembra? X é F de T, Y é G de T. Então, e também eu tenho que Y é igual ao F de X, certo? Então, derivado duas vezes a F é a mesma coisa do que derivar duas vezes em Y, na variável X. Derivar duas vezes o Y na variável X. Derivada segunda da G é a derivada segunda da Y. Derivada primeira da F é a derivada primeira do X. Derivada primeira da G é a derivada primeira do Y. Derivada segunda da F é a derivada segunda do X. Tudo isso dividido pela derivada primeira do X elevado ao cubo. Então, observa que desta maneira eu consigo calcular quem é a derivada segunda da F zona, sem conhecer quem é a F zona, porque esse termo aqui, ó, ele só depende de coisas que eu conheço, que é a Fzinha e a Gzinha. Ele não depende da F zona, certo? Tá bom? Muito bem. E, de modo totalmente análogo, vou colocar aqui um item B. Ó, item A, resposta no item A, agora no item B. Considerando o item B do teorema, temos que agora eu preciso calcular a derivada segunda, não de x em relação de y em relação a x, mas sim de x em relação a y. Então, eu preciso... Aqui faltam 2. Esse cara aqui. E é a mesma coisa. É só trocar onde é x virar y. D2x por t, d2, dy por dt, menos dx por dt, d2y por dt2, tudo isso dividido por dy por dt ao cubo. Pronto. É esse cara aqui. Muito bem. Então, agora você já tem as ferramentas
para saber crescimento, decrescimento, concavidade e retas tangentes de uma curva. Agora a gente vai fazer alguns exemplos para fixar essa teoria que nós vimos. Exemplo 1. Considere a curva definida por x igual a t ao quadrado e y igual a t ao cubo menos 3t. Bom, vamos lá. Vou fazer vários itens. É igual o roteiro que você fazia lá no cálculo 1. Mas antes, só para fixar, vou fazer a reta tangente também. Quais as retas tangentes à curva? B. Quais as retas tangentes no ponto 3, 0? Esse aqui, na verdade, a gente colocou para chamar a atenção que no ponto 3, 0 a curva passa por ele duas vezes. É igual nesse desenho que eu fiz aqui no início, ó. A curva passa duas vezes nesse ponto. A mesma coisa vai acontecer ali. Seguindo. E o legal é que em uma vez a curva vai passar crescendo e em outra momento decrescendo. A gente vai ver. Vai ver tudo isso. A, B, C. No item C, eu pergunto quando a reta tangente é horizontal. Bom, você deve se lembrar disso. Vai ser quando a derivada de y por dx for zero. Depois, quando a reta tangente é vertical. Agora, para ser vertical, eu estou olhando não um gráfico y igual a um f de x, mas sim um gráfico x igual a um g de y. E nesse caso, eu vou ter que ter o dx de y igual a zero. Certo? Caprichar nesse y para não confundir com g, né? Que a gente tem g também. Item E, eu quero saber quando cresce e quando decresce. Lógico que esse crescimento e esse decrescimento é questão de fazer isso ou isso, tá? Isso daqui é em... Por que eu estou falando isso? Porque pode ser um movimento assim ou assim, e a nossa intuição diz que esse segundo está decrescendo, né? Mas o que a gente está fazendo é só olhando a inclinação, certo? Então, na verdade, é em relação aos eixos Y e X. Tá? E depois eu vou querer também que vocês estudem a concavidade. E por último, A, B, C, D, E, F, G. Por último, esboce o gráfico. Na verdade, a curva, né? Não é um gráfico, é a curva. Certo? Vamos fazer isso. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, vou calcular as retas tangentes à curva. Muito fácil. Primeiro eu preciso... Solução. Antes de tudo, eu preciso saber quando eu estou no item A ou no item B do teorema, certo? Então, primeiro, note que
a derivada de x dt vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2t ao quadrado, 2t, porque x é t ao quadrado, então a derivada de t ao quadrado é 2t. E dy por dt é igual a quanto? É igual a 3t ao quadrado menos 3. Deste modo, estamos no caso A do teorema, quando a derivada em x é diferente de zero, ou seja, quando 2t é diferente de zero. Mas 2t ser diferente de zero é a mesma coisa do que ter t diferente de zero. Deixa em modo abrir aí. E nós estaremos no item B do teorema, quando a derivada segunda for diferente de zero. Você pode fazer a conta e ver facilmente que isso aqui acontece se e somente se o t é diferente de menos 1 e t também é diferente do 1. Do 1 e do menos 1. Tá bom? Nesses dois casos. Muito bem. Não sei por que coloquei em cor diferente. Deixa eu colocar na mesma cor aqui. Eita. Peraí, só um instante. Muito bem. Agora que eu já sei os casos, eu venho e começo a fazer o exercício. Item A. Primeira coisa que eu tenho que fazer no item A é calcular a derivada dy dx no caso em que eu estou no primeiro caso do teorema. Ou seja, caso... Qual que é o primeiro? T diferente de zero. T diferente de zero, temos. Quem vai ser esse cara? Bom, você já sabe. É o dy por dt sobre o dx por dt. Então, vai ser simplesmente o 3t ao quadrado menos 3 sobre o 2t. Certo? Então, esse aqui vai ser o coeficiente angular. Tá bom? Deste modo, se t0 é um ponto diferente de zero, então a reta tangente à curva em o ponto, qual ponto? X no T0 e Y no T0, ou seja, o ponto T0 ao quadrado, T0 ao cubo, menos 3T0, esse cara, essa reta tangente é definida por qual equação? Y menos o Y no T0, que é o T0 ao cubo menos 3T0, igual ao coeficiente angular, que é o 3T0 ao quadrado menos 3 sobre 2T0, certo? Vezes x menos o x no T0, que é o T0 ao quadrado. Pronto. Só isso. Aí você quer agora, no segundo caso. Falta qual caso? Falta só o caso t igual a zero. O caso t igual a zero, temos o segundo item do teorema, que é esse daqui, quando t0 é diferente do menos 1 e do 1, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que calcular não dx por dy, mas sim, não dy por dx, mas sim o dx por dy. E a gente viu que é simplesmente o oposto, ou seja, vai ser 2t0 sobre 3t0 ao quadrado menos 3, que vai ser igual a... o t0 é zero, então vai ser 2 vezes 0 sobre menos 3. Isso dá zero. Então, a reta tangente nesse ponto
é a reta tangente, vamos escrever direitinho, a curva em... Agora vamos lá, qual que é o ponto? É quando o x e o y estão no t0, então é t0 ao quadrado, t0 ao cubo menos 3t0, mas o t0 é 0, 0 ao quadrado dá 0, 0 ao cubo dá 0, menos 3 vezes 0 que dá 0, 0 menos 0 dá 0. Então, ponto 0, 0. Quem vai ser esse cara? É y menos 0, que é a coordenada y ali, igual ao coeficiente angular, que é 0, vezes o x menos o x0, que é 0. Mas isso daqui é simplesmente a reta definida por y igual a 0, tá bom? Muito bem. E daí, sem querer, você já acabou mostrando um dos itens. Qual item que você mostrou? Quando a curva é vertical, tá bom? Muito bem. Bom, se você quiser ser mais geral, né? Não precisa. Então, são só essas retas tangentes, para todos os valores de t. Ou a reta tangente vai ser como essa, ou como essa daqui, tá bom? Muito bem. Agora, continuando, item B. No item B, o que eu tenho que fazer? Deixa eu lembrar, esqueci. Quais as retas tangentes no ponto 30? Tá, então nesse item B, a primeira coisa que eu tenho que saber é, primeiro, quem é T0, tal que nas coordenadas da curva eu sou igual ao ponto 30, ou seja, T0 ao quadrado, T0 ao cubo, menos 3T0 é igual ao ponto 30. Bom, mas isso aqui acontece se e somente se o T0 ao quadrado é igual a 3 e o T0 ao cubo menos 3T0 é igual a 0. Agora eu resolvo essas duas equações. A primeira equação, as respostas delas são T0 igual a menos raiz de 3, T0 igual a mais raiz de 3, e da segunda são T0 igual a 0, T0 igual a raiz de 3 e T0 igual a menos raiz de 3. Mas tem que acontecer as duas ao mesmo tempo. Então, eu tiro o T0 igual a 0. E a resposta é simplesmente T0 igual a menos raiz de 3 ou T0 igual a mais raiz de 3. Tá bom? Muito bem. Agora eu venho e simplesmente substituo aqui nessa formulação. Então, vou só substituir nesse cara aqui, ó. Então, quero calcular as duas retas tangentes. Então, eu venho e coloco assim, ó. Quando T0 é igual a menos raiz de 3, a reta tangente procurada é esse cara aqui. Que eu vou agora substituir e colocar menos raiz de 3 no lugar do T0. Vai ficar mais raiz de 3. Aqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado. E aqui também fica raiz de 3 ao quadrado. Pronto. É esse carinha aqui. E para outra, quando o T0 é igual a raiz de 3, a reta tangente procurada é... Quem vai ser a reta tangente procurada? Vai ser simplesmente, novamente, pego aqui a equação da reta tangente e só substituo. Pronto. Vou substituir no lugar do T0, vou colocar raiz de 3. 3 cubo. Eu não gosto muito, vou colocar assim, ó, como eu gosto. 3 elevado a 3 sobre 2 vezes
3 elevado a meio, certo? Esse aqui vai ser vezes 3, e aqui também vezes 3. Então, a raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Pronto. Essa daqui é a reta tangente. Ai, faltou substituir embaixo. Aí, observa o seguinte. A de cima, o coeficiente angular é positivo. Negativo, desculpa. A de cima, o coeficiente angular é negativo. De baixo é positivo. Ou seja, essa de cima é uma reta mais ou menos assim. Essa outra é uma reta assim. Tá bom? Olha que interessante, né? No mesmo ponto. Muito bem, uma coisa que não acontece, né, no gráfico de função, mas acontece quando eu estou trabalhando com curvas. Agora, no item C, eu quero saber quando a reta tangente é horizontal. Então, lembre-se que a reta tangente é horizontal se e somente se a derivada de y por dx é igual a zero. Mas quem é essa derivada? Nós calculamos ela. Essa derivada está aqui, certo? É esse cara aqui. dy por dx, esse cara aqui. Vamos pegar um melhor aqui. dy por dx é esse cara aqui. Então, eu quero saber quando esse cara aqui é igual a zero. Mas esse cara é igual a zero se e somente se o 2t é diferente de zero, ou seja, t é diferente de zero, e o 3t ao quadrado menos 3 é igual a zero, ou seja, t ao quadrado é igual a 1. Mas isso é equivalente a t. Nessa primeira é t igual a 1 ou t igual a menos 1. Em ambos os casos, o 2t é diferente de zero. Então, é esse o caso que eu estou procurando, certo? Então, quando é que ela vai ser horizontal? Quando t for 1 ou menos 1, certo? Seguindo. C, D. D é vertical. Quando é que é vertical? Vou copiar. Totalmente igual. É totalmente igual. Então, eu vou copiar. É vertical, C e somente C. A derivada, agora não a dy por dx, mas sim a dx por dy é igual a zero. E essa derivada é exatamente o inverso multiplicativo da de cima. Ou seja, quando 2t sobre 3t ao quadrado menos 3 for igual a zero. Mas isso aqui acontece, C e somente C. O denominador não pode se anular, então tem que ter t diferente de 1 e t diferente de menos 1 e o 2t igual a zero. Mas para isso, basta então eu ter o t igual a zero, porque quando o t é igual a zero, é lógico que o t não pode ser 1 nem menos 1. Tá bom? Muito bem. Então, desse jeito, eu tenho quando ela é vertical. Vertical, nesse caso. Ela é vertical quando o t é igual a zero. Vertical. Agora, eu quero saber o crescimento e o decrescimento. Para fazer isso, eu vou ter que estudar o sinal, certo? Então, vamos estudar o sinal da minha dy por dx. Por quê? Quando eu estudo o sinal dela, se o sinal dela for maior do que zero, é crescente. Se o sinal é menor do que zero, então é decrescente, tá bom? Então, eu vou estudar o sinal dela. Para isso, eu vou já pegar aqui quanto que é, né, essa derivada. Essa derivada é esse cara aqui. Então, eu vou ter que estudar o sinal desse bichinho.
Como que eu faço para estudar? Opa! Vou pegar aqui desse. Como que eu faço para estudar o sinal desse bichinho aqui? Bom, para estudar o sinal desse bichinho, tem várias maneiras. Vou fazer uma bem simples. Eu primeiro estudo o sinal do 3t ao quadrado menos 3, e depois eu estudo o sinal do 2t, tá bom? Eu observo o seguinte, ó. O meu 3t ao quadrado menos 3 é uma parábola com concavidade para cima, que bate aqui no menos 1, aqui no 1, e que ela é positiva aqui, negativa aqui, positiva aqui. O 2t, ele é uma reta que se cruza no zero, que é positiva aqui, negativa aqui. Agora eu venho e vou fazer o quê? Eu vou desenhar linhas da reta real. E nessas linhas eu vou colocar os pontos que eu quero. Quero colocar o ponto menos 1, o 0 e o 1. Mesma coisa para baixo. Certo? Para todos esses pontos eu vou fazer isso. E no final eu vou ter o estudo do sinal da minha dx por dy. Por quê? Como que eu vou ter esse estudo? Seguinte, olha aqui, ó, a 3t ao quadrado menos 3, quando eu estou para trás do menos 1, eu sou positivo. Quando eu estou entre o menos 1 e 1, eu sou negativo. Quando eu estou para frente do 1, eu sou positivo. Agora, 2t para trás do zero é negativo. Para frente é positivo. Desta maneira, como eu estou dividindo um pelo outro, como que funciona? Divisão de dois negativos me dá positivo. Um positivo e um negativo me dá negativo. Dois positivos me dá positivo. Então, esse cara vai ficar aqui. Positivo com negativo dá negativo. Negativo com negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Desta maneira, eu consigo saber o crescimento. Como que vai ser o crescimento? Eu continuo aqui, ó. Eu continuo aqui. Como vai ser o crescimento? Isso aqui vocês viram em cálculo 1, né? Por isso que eu estou fazendo mais rápido aqui. Quando é negativo, ele faz assim, certo? Quando é positivo, faz assim. Negativo assim, positivo assim, certo? Nesses pontos aqui que são fundamentais. São menos 1, o 0 e o 1. Agora eu vou fazer a concavidade. Então eu venho e faço a concavidade. Concavidade. No próximo item, né? Esqueci de colocar. Qual que era esse item? Eita, não precisava ter pulado. Não precisava, mas acho que eu já tinha pulado. F. Agora eu vou fazer a concavidade. Para fazer a concavidade, eu preciso estudar o sinal de d2y por dx2, certo? Eu vou precisar estudar o sinal desse rapazinho aqui. Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou copiar a fórmula. Quem que é esse cara aqui? Quem que é esse cara aqui? Eu venho e copio a fórmula, ó. Cadê a fórmula disso? Tá aqui. Então, eu vou só copiar a fórmula. Vou só copiar a fórmula, ó. Lógico, você não precisa decorar essa fórmula. Na hora, você pode deduzir ela, tá? Só não estou deduzindo porque eu acabei de deduzir ela, então ia ficar muito cansativo se eu deduzisse de novo. Mas você não precisa ter isso decorado. Muito bem. Agora, então, eu vou ter que o d2y por d2 dx2 vai ser igual a quanto? Agora eu vou lembrar as coisas que eu já calculei. Eu já vi que o dx dt, já vi quanto que ele é. Dx dt é igual a 2t. Então, dessa maneira, o d2x por dt2 vai ser a derivada desse cara, que é 2. E eu vi que a derivada dy dt é 3t ao quadrado menos 3. Então, a derivada segunda dele vai ser 6t, 6t, isso. Dessa maneira, o
Quem vai ser, então, esse rapazote aqui, né? Vai ser a derivada segunda do y, 6t, vezes a derivada primeira do x, 2t, menos a derivada primeira do y, vezes a derivada segunda do x. Tudo isso dividido pela derivada do x elevado ao cubo. Tá bom? Agora, eu vou colocar o 2 em evidência aqui acima. Então, eu vou ter ali 6 vezes t, 6t ao quadrado, menos 3t ao quadrado, mais 3. Tudo isso dividido por 2 ao cubo, vezes 3, vezes t ao cubo. Esse cara, observa que eu posso simplificar aqui os dois. 2 aqui pode ser simplificado. Então, eu vou ficar com 6t ao quadrado com menos 6t ao quadrado vai dar 3t ao quadrado, mais 3 sobre 2 ao quadrado sobre t ao cubo. Agora, eu tenho que estudar o sinal desse cara. Para estudar o sinal desse cara, é a mesma história. Eu coloco aqui o 3t ao quadrado mais 3. E coloco também os pontos de interesse. Bom, mas esse cara é uma parábola para cima, certo? Todo mundo é maior do que 3, certo? Então, é sempre positivo. E eu vou colocar aqui também o 4t ao cubo. Esse cara, ele se anula no zero. Você lembra que desculpa. Deixa eu fazer as coisas direito. Você tem que se lembrar que o gráfico dele é uma coisa assim, né? Ó, se anulando no zero. Então, para frente do zero eu sou positivo, para trás do zero eu sou negativo. Então, sou positivo aqui, negativo aqui. Nessa de cima eu sou positivo sempre. E agora eu estudo o sinal da 2y por dx2. E o sinal dela vai ser o quê? Bom, o único ponto de interferência foi o zero, né? E daí eu tenho aqui, ó, para mais com menos, menos, mais com mais, mais. E agora eu sei a concavidade. Como vai ser a concavidade? Sempre gosto de colocar isso mais para baixo. Assim. Não ficou legal, né? Deixa eu fazer uma coisa para ficar mais legal, mais bonitinho. Vou fazer assim para ficar mais bonitinho. Acho que agora está mais bonitinho. Agora, eu tenho a concavidade. Então, a concavidade vai ser sinal da derivada segunda. Para baixo, para trás do t, igual a zero, e para cima, quando for para frente. Muito bem, então dessa maneira eu estudo a concavidade. Agora eu vou esboçar o gráfico. Que é o último item, né? É o item G. Bom, no item G, você pode fazer o seguinte. Primeiro, é bom juntar essas duas tabelas, tá? Então, vou colocar aqui a tabela do crescimento junto com a da concavidade. Por quê? Agora, eu sei o quê? Agora, eu sei o quê? Eu sei que quando eu estou 0, 1, para trás do zero é concavidade para baixo. Para frente do zero é concavidade para cima. Para baixo, para cima, para cima. Então, por que é legal colocar esses pontos? Porque agora eu sei que quando eu estou para trás do menos 1, eu tenho esse movimento aqui e concavidade para baixo. Quando eu estou entre o menos 1 e 1, eu tenho esse movimento aqui, concavidade para baixo. Aqui, tenho esse aqui para cima, esse aqui para cima, certo? Agora vamos esboçar. Para esboçar, primeira coisa, né? Da onde vem? Lá no negativo, ó, ele vem com esse movimento aqui, com concavidade para baixo. Então, uma coisa assim. Mas está vindo da onde? Bom, para saber da onde que ele está vindo, é sempre bom dar uma olhada no x e no y. Ó.
Vamos voltar aqui às nossas coordenadas, ó. São essas daqui, certo? Então, quando o t está vindo negativo, quando o t está vindo lá do menos infinito, digamos, ó, faz um processo de limite, né? Quando o t vai para menos infinito, o x está indo para mais infinito. Então, eu estou vindo lá do x mais infinito. E o y está vindo do menos infinito. Então, eu estou vindo, ó, daqui de baixo. Estou vindo aqui de baixo. Ó. Crescendo e com concavidade para cima, certo? Eu venho assim, ó. Pá, eu vou crescendo com concavidade para cima. Pá. Até que eu mudo isso. E a minha concavidade vai continuar sendo para cima, mas eu vou começar a decrescer. Eu decresço em qual ponto? No ponto gama do menos 1. Que se você calcular esse cara aqui, é quando t é igual a menos 1. Esse ponto aqui é o 1, 2, certo? E daí, agora, eu começo o quê? Ainda é concavidade para baixo, mas agora é um movimento assim, ó. Até que eu chego no ponto t igual a zero, que é, por coincidência, a gente já viu, no t igual a zero é o ponto 0, 0. E daí, nesse momento, eu começo a ter um movimento para cima e acima. Então, eu começo a ter um movimento assim, ó. Certo? Até que eu chego no ponto 1, que é esse cara aqui, ó. Ó, é pertinho. Esse cara aqui que é o ponto, você vai ver que é o menos... Desculpa. Esse ponto é o ponto 1 menos 2, que é o gama do 1, certo? E daí você volta a crescer. E tem um momento que você cruza. Ó, volta a crescer, né? Aqui nesse cara, crescendo com a concavidade para cima. Esse momento que cruza, a gente já calculou. É esse ponto aqui, que é o ponto 3, 0. Que é quando o t é igual a menos raiz de 3 ou raiz de 3. Daí você consegue ver aqui, ó, as retas tangentes, as duas, são uma é essa aqui, teorema do ponto gordo. Outra é uma coisa assim, certo? Seria uma coisa assim, mais ou menos. E eu tenho aqui, ó, quando as retas são, ó, horizontais e vertical. Tá bom? Muito bem, pessoal. Esse é o esboço. Vamos agora fazer um outro exemplo. Nesse outro eu vou fazer menos coisa, tá? Exemplo 2. Agora vamos ver em quais pontos a cicloide, nós vimos na aula passada, né, como parametrizar a cicloide, é x igual a r vezes θ menos seno de θ, e y igual a r, 1 menos cosseno de θ. Quero que vocês vejam quando a cicloide, quais pontos a cicloide possui reta horizontal. E depois, quando ela possui reta vertical. Certo? Então, vamos lá. Solução. Vamos lá, então. Eu quero primeiro calcular quem é horizontal. Então, para saber horizontal, eu quero saber, queremos determinar quando o meu dy por dx é igual a zero. Nesse caso, vai ser diferente de zero, certo? Desculpa, vai ser horizontal. Mas esse caso aqui acontece quando dy por dx é igual, você sabe, né? Aí você quer saber quando ele é zero. Mas quem que é essa derivada? Essa derivada é o dy por dt sobre o dx por dt. E ela acontece quando? Quem é a derivada do y? Não é t, né? Na verdade, aqui o meu parâmetro é θ.
Então, é θ que eu vou colocar aqui, não t, tá? Então, tá bom. Agora, derivada do y em θ. Quem vai ser? Vai ser R, constante sai, vezes derivada do menos cosseno. Menos com menos mais seno de θ, porque a derivada do cosseno é menos seno. Dividido por R1 menos cosseno de θ, certo? E daí, esse rapaz vai dar seno de θ sobre 1 menos cosseno de θ. Aqui é importante destacar que você está trabalhando apenas quando o θ não é 1. Ou seja, quando θ é diferente. Desculpa, o cosseno de θ não é 1. Quando é que o cosseno de θ não é 1? É quando o θ é igual a zero ou voltas inteiras de zero. Ou seja, 0 mais 2kπ com K sendo um número inteiro, certo? Então, eu estou trabalhando nesse caso. Eu quero saber quando é que isso aqui acontece. Muito bem. Então, você vê que isso vai acontecer, C e somente C, seno de θ sobre 1 menos cosseno de θ é igual a zero. Isso aqui acontece, C e somente C. O denominador é diferente de zero, porque está satisfazendo isso aqui, tá? Então, vai ser C e somente C, o seno de θ é igual a zero. E quando é que o seno de θ é igual a zero? É C e somente C. O θ é igual a zero ou uma volta. É um 2kπ. Ou o θ é igual a um 2, vamos chamar de Lπ, ou desculpa. Outro lugar que o seno é zero é quando o θ é π, certo? Então, vai ser π mais voltas. Π mais 2Lπ, com K e L pertencente aos inteiros. Mas olha só que a condição que a gente colocou acima, eu não posso ter o θ como sendo 2kπ. Então, esse não tem. Então, isso aqui acontece C e somente C. O θ é igual a π mais 2Lπ com L pertencente aos inteiros. Aí a gente vem e coloca assim, portanto, a reta tangente à curva, que é a cicloide, é horizontal, C e somente C, o θ é igual a π mais 2Lπ com L pertencente aos inteiros. Pumba, acabou. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu quero saber quando é vertical. É vertical quando o meu dy, opa, desculpa, agora que é o contrário. Quando o meu dx por dy for igual a zero, certo? Agora, vamos ver quem é ele. Note que dx por dy é igual a dx por dt sobre dy por dt, que é igual, é o contrário do de cima, né? Vai ser 1 menos cosseno sobre seno. Então, nesse caso, isso daqui só vale quando o de baixo é diferente de zero. Quando o θ é diferente de 0 mais 2kπ e θ é diferente de zero. Desculpa. O seno não pode ser zero, então o θ tem que ser diferente de π mais 2Lπ. Vamos supor. Lp. Lp com K e L números inteiros, tá bom? Então eu quero saber quando é que esse cara aqui é igual a zero. E para essa escolha de tetas aqui acima, temos
que eu vou ter para essa escolha de tetas? Eu vou ter 1 menos cosseno de teta sobre seno de teta igual a zero. C e somente C. O que tem que acontecer? Eu tenho que ter 1 menos cosseno de teta igual a zero. Mas isso aqui acontece, C e somente C, o cosseno de teta é igual a 1. Mas isso acontece, C e somente C, o teta é igual a zero mais 2 capi. Mas eu não quero trabalhar com essa escolha. Então eu tiro. Tá bom? Agora, o que eu observo? Observa o seguinte, para essa escolha de π mais 2L π, a reta tangente já é vertical. Já é, desculpa, horizontal. Então, não pode ser vertical. Então, primeiro, note que θ igual a π mais 2L π, porque o que falta é analisar esses dois grupos de tetas, de escolhas de tetas. O que acontece com esses dois grupos, certo? Os demais eu já sei que vai ser diferente de zero. Falta olhar nesses dois grupos. Nesse primeiro grupo, note que quando θ é isso, temos reta horizontal. Certo? Então, não é vertical. Falta agora olhar, então, no ponto θ igual a zero. Eu vou fazer só o zero e depois os outros que são ciclos vai se repetir tudo analogamente. Então, falta calcular quem vai ser o meu dx por dy quando o θ é igual a zero, certo? Qual que é o θ igual a zero? Vamos ver as coordenadas desse cara. Quando θ é igual a zero, de quais valores eu estou falando? Vamos escrever aqui. De quais valores eu estou falando quando θ é igual a zero? Eu estou falando dos valores. Ó, θ igual a zero é seno de θ igual a zero, cosseno de θ igual a zero, certo? Seno de zero, aqui é zero também, θ igual a zero, né? Aqui é zero. Seno de zero é zero. Então, eu estou trabalhando com x igual a zero menos zero, dá zero. E y igual, cosseno de zero é 1, então y igual a zero. Então, eu estou trabalhando no ponto x e y igual a 0, 0. X e y igual a 0, 0, certo? Então, eu estou trabalhando aqui, ó. Isto é, nessa escolha aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular quem é essa derivada. Então, eu vou fazer limite de y indo a zero do x aplicado em y menos y, desculpa, x, quando o y é zero, sobre y menos zero. Estou só colocando aqui a definição de derivada. Limite de y indo a zero. Agora eu vou escrever esses rapazes aqui, tá? Muito bem. Mas para escrever esses rapazes, primeiro eu vou fazer uma mudança de variável. Quem vai ser a mudança de variável que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu y de a coordenada dele, ó. Quem que são as coordenadas? São esse cara aqui, certo? Então, o x é isso e o y é isso. Então, eu vou mudar para eles, certo? Vamos fazer essa mudança aqui. Vou colocar aqui, ó. Fazendo essa mudança aqui, tá? Vou colocar até aqui embaixo para ficar mais compreensível. Ó. Aqui. Vou fazer agora a mudança de variável. Então, isso aqui vai ficar limite. Bom, quando o y está indo para zero, a gente viu que o θ está indo para zero. Então, eu vou fazer θ indo a zero. Certo?
Muito bem, então vai ficar o x aplicado no y, mas isso, fazendo essa mudança de θ, vai ser o r, 1 menos cosseno de θ, menos o x de zero, que é zero, dividido por o y, que é... aqui eu coloquei ao contrário, né? Vamos acertar aqui. Aqui é o x. O x é o r vezes θ menos seno de θ. O y é r vezes 1 menos cosseno de θ. Pronto. Então, esse aqui vai ser o limite de θ indo a zero falta calcular essa derivada. Se essa derivada for zero, então a reta horizontal. Se for diferente de zero, então quer dizer que não tem reta horizontal. Tá? Desculpa, vertical. Então, esse cara aqui, simplificando os r's, vai ser θ menos seno de θ sobre 1 menos cosseno de θ. Agora, vamos aplicar o θ direto. O que eu teria? Eu teria 0 menos 0, que dá 0. Esse daqui seria 1 menos 1, que vai para 0. Então, eu tenho uma indeterminação 0 sobre 0. Posso aplicar L'Hopital. E aplicando L'Hopital, eu vou ter o limite de θ indo a 0 de 1 menos derivada do seno dá cosseno. Dividido derivada do cosseno vai dar menos seno. Menos com menos mais, seno de θ. Ainda tem a indeterminação, porque o de cima vai para 1 menos 1, que dá 0, e o de baixo vai para 0. Aí eu aplico novamente, então, o L'Hopital. Eu vou ter limite de θ indo a 0. Derivada em θ vai ser menos com menos mais, seno de θ sobre cosseno de θ. Aí, essa de cima vai para 0 e essa de baixo vai para 1. Então, eu vou ter agora 0 sobre 1. Não é indeterminação, esse cara dá 0. Portanto, a reta tangente é vertical quando o θ é igual a 0, e vale também para os ciclos. 0 mais 2 Lπ com L sendo 1 inteiro. Muito bem, pessoal. Acabou essa parte de construção de curvas, tá bom? Agora o que a gente vai fazer, vai continuar trabalhando com questões de cálculo. Ou seja, a gente vai tentar agora calcular a área de uma região definida por uma curva e depois comprimento de área. Tá bom? Bom, mas eu estou pensando aqui, como eu estou um pouco gripado e também com medo de ficar muito longo, eu vou separar essa aula em duas partes, tá? Então, eu vou encerrar essa primeira parte e daqui a pouco você vê a segunda parte. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.